Vamos lá começar mais um 4Cast com uma presença ilustre dessas pessoas que eu tenho um carinho enorme. Foi o primeiro podcast que eu participei, foi com eles, Fábio Lousada e Ronaldo Cerqueira. Obrigado. Muito obrigada pela presença. Estou muito feliz em estrear o 4Cast com vocês aqui. E o nosso sócio da 4 Investimentos, o Gustavo. Bem-vindos. Muito obrigado. Eu estou muito feliz de estar aqui para conversar com vocês sobre esse ambiente de assessoria, o que está acontecendo nesse mercado. E é uma honra aqui ser o primeiro convidado. Isso aqui eu vou colocar no meu mural de conquistas. Primeiro 4Cast. E as palavras dele também eu faço minhas. A gente admira muito. Até porque a gente até brinca muitas vezes lá, né? A gente acompanha... a 4 acompanha muito você em Instagram, redes sociais. E a gente fala, cara, a Thalita não dorme. A Thalita é influenciadora. Ela tá em todos os lugares. Tá sempre com a vibe lá em cima. E acho que pro ambiente de assessoria, isso é muito inspirador, né? A pessoa não tem que trabalhar, ela tem que viver isso, né? Plenamente. Isso, curtir a jornada, tem que curtir a jornada, exatamente. Obrigada mesmo. Na verdade, assim, a gente, tem acompanhado, né, todo o movimento de mercado, crescimento tanto no mercado de assessor de investimentos, agente autônomo de investimentos, como também o mercado bancário, que, a expertise de vocês aqui os mestres certificadores de profissionais aí dos bancários, e vocês são grandes referências, né, nesse modelo. E assim, uma das coisas que a gente, né, gostaria até de entender a visão de vocês, e quando a gente olha, né, às vezes a dificuldade do bancário sair, largar o conforto do banco, um salário, o benefício, para vir para o modelo de assessoria, que de fato é virar a chave do empreendedorismo. E além de mim, vocês também que fizeram esse movimento lá atrás, a gente sabe que não é tão simples. Conta um pouco, o que vocês veem hoje desse movimento? Muita gente largando agente autônomo, voltando para bancos, gente saindo do banco, vindo para agente autônomo. O que vocês têm sentindo um pouco desse mercado? Quer começar, Ronaldão? Bom, eu acredito que esse movimento de ida e vinda, para muitos, ele é até, de certa forma, assim, natural. A gente viu ali, né, entre 16, 17, 18 ali, muita gente migrando, né, e nós tínhamos ali um ambiente de corretoras expandindo, escritórios ali, né, B2B florescendo, e teve muita gente que acabou não entendendo tão bem o que é uma assessoria e não entendendo também o que é empreender. E muita gente fez transição na emoção e acabou tendo que voltar para banco pela razão, né? Porque não tem necessariamente um ambiente melhor ou pior. Tem aquele ambiente que é o ambiente mais propício para o teu perfil. Eu, particularmente, não consigo te imaginar trabalhando num banco. Não que você não possa, você pode trabalhar em banco o que você quiser, mas com a tua cabeça eu não consigo, te conhecendo, não consigo. Meu sonho foi trabalhar em banco. Hoje eu não conseguiria nunca imaginar trabalhando não só num banco, trabalhando registrado, CLT, o Fábio também, o Gustavo com certeza também. Então eu acredito que foi um movimento de expansão e depois tem ali amadurecimento e tem ajustes, né? E a gente viu que muita gente acabou saindo ali sem fazer a lição de casa, né? Saindo de banco sem ter um colchão financeiro para se manter, ou achando que a vida toda ia ser só flores, né? Aí você tem um cenário que você ali que vira o jogo, você tem a renda fixa ficando atrativa, muita concorrência chegando, os bancos apostando na área de assessoria. Então, o que era um mercado assim pujante, ele passou a ser um mercado desafiador e nem todo mundo está preparado, né? Eu continuo achando super promissor esse ambiente, continuo achando incrível para as pessoas que têm perfil. Então, assim, tem pessoas que vão ser felizes demais em banco e são ótimas e não vão ser aqui. Como tem pessoas que não vão ser felizes lá e que aqui vão voar, vão se adaptar porque elas têm esse perfil, estão no sangue, né? Um pouco também nessa questão de empreender, apetite por risco, disposição em trabalhar um pouco mais, de repente, do que a média das pessoas. Então, eu vejo que é um mercado que, para quem tem perfil, ele segue e vai ser sempre muito promissor. Eu acho que está só começando. Quando os bancos, a gente conversa com os bancos, com os superintendentes, e os treinamentos são assim, você tem que colocar a cabeça de agente autônomo no nosso colaborador. Então, o que eu quero dizer com isso? Com polêmica. Mas eu quero dizer com isso que os agentes autônomos de investimentos cresceram muito também no início porque não tinha um sindicato forte por trás. Porque o sindicato, ele quer todo mundo no mesmo degrau. Mas eu quero fazer mais. Não, equiparação. Mas eu entrego mais. Equiparação.
E aí, quando alguém quer se destacar, não consegue. Eu vou dar um exemplo, quem teve que mudar totalmente a chave é o Santander. O Santander fez esse movimento. Ele tinha ali os especialistas, só que quando a gente olha o resultado do Santander, era nível de captação, a XP atropelou. Meio que virou o jogo, né? Virou o jogo. Porque a XP tinha mais... Tem alguma coisa errada. Tem uma coisa errada aqui. Aí viraram a operação e agora estão começando a crescer cada vez mais forte. Numa pegada de meritocracia. Quem faz mais, entrega mais, vai ter resultado. Eu acho que o mercado todo vai caminhar para isso. O mercado todo vai ser, se não modelo CLT ou modelo sociedade, independente do modelo, mas perfil e cabeça é a gente tomou de investimentos. Porque é meritocracia, não adianta. Exato. Operações que são caras muitas vezes e não tem essa cabeça, uma hora a conta chega. Não se paga. A conta não fecha. Não são a conta não fecha. Quando traz aqui, você é assessor, a gente toma de investimentos, vem para cá para o banco, pra você ganhar, sei lá, muito dinheiro, você tem que entregar resultado. Então, o Santander trouxe um modelo bacana nesse sentido, de olhar para o mercado de agentes autônomos e ver ali que ali é o futuro. Então, vocês já fazem isso há muito tempo e quando os bancos contratam a gente é para colocar essa cabeça neles. O podcast que você gravou com a gente, eu já assisti ele umas 6 vezes depois para pegar insight, para fazer post para a galera de banco, para se conscientizar. Quando a gente fala assim dessa... Você deve entrevistar muita gente. Quando alguém vem ser entrevistado que pede alguma dica, eu falo, cara, a dica é você ir conversar, não é uma entrevista. São entrevistas dos dois lados. Você tem que saber se faz sentido, e o escritório tem que saber se faz sentido. É uma negociação, não é bem uma entrevista, porque as duas partes têm que estar muito bem alinhadas, né? E agora a gente começa a ver, eu fiquei bem feliz, recentemente tem um mentor nosso do programa de corporate, que ele deixou 15 anos de mercado e ele foi para escritório, assessoria independente, ele é corporate banker. E ele falou, cara, o mercado mudou muito. Hoje um assessor de investimentos, quem não se aprofunda, acha que o assessor é de investimentos, quando na verdade hoje ele faz tudo, ele distribui de tudo, ele é um hub de soluções, né? Então é meio que o que o novo mercado vai esperar. O mercado espera um profissional com a visão mais holística, com a interpretação de um mercado diferente do que um bancário que é PF ou PJ. Realmente tem que ser dono, né? E a gente entra num ponto também que o Fábio colocou de sindicato e a gente vê ali historicamente, mas ali é um abuso, tem que trabalhar mais que o horário. São escolhas. Tem lugares, não pode. Tem lugares que nem te deixam trabalhar e tá tudo certo. Você vai ser feliz lá. Mas acho que esse é o ponto. Vai ser feliz até quando? Sim. Porque o modelo não se paga. Sim. Essa Entendeu? Essa é a questão. Aí falando da sustentabilidade, eu falo, se você não quiser atender, tá tudo certo. Vai ter alguém que vai atender. Não concordo. Fica lá trabalhando, batendo ponto, tá tudo certo. Mas assim, a gente vê, tem um assessor até que é do Santander, a mudança de mentalidade. Ele é bancário, foi pro Santander, tá na corretora do Santander, e ele falou, cara, tem um cliente que mora na Austrália. Ele falou assim, esse cara ou ele fala comigo de madrugada, ou esse cara fala comigo no final de semana. Eu atendo ele feliz da vida, porque se eu não atender, alguém vai atender. Então, se eu não concordo, cara, tá tudo certo. Assim, mas eu sei que minha operação vai se pagar. É essa a questão. Isso. E assim, deixar a caneta cair às 6 horas da tarde e falar não faço mais nada, não existe mais isso, né? O mercado é um modelo ultrapassado. Exatamente. Porque a gente, né, é onde a gente é vencedor, né? O agente autônomo de investimentos, o assessor de investimentos é vencedor porque é exatamente isso, a gente não deixa cair a caneta. E agora a gente tá falando o pessoal fala de ChatGPT e tal, mas vamos falar assim, né, efetivamente, as pessoas perguntam, a tecnologia vai substituir profissionais do mercado financeiro? A tecnologia não vai substituir. Não vai. O que vai substituir, na verdade, nem substituir, algumas coisas de processo natural de mercado, elas vão tornar alguns bancários inúteis. Não é que ele vai ser substituído, simplesmente ele deixou de ser útil. Sim. Ele não foi substituído por alguém, pela máquina. A gente não vai soltar spoiler ainda, mas tem um grande banco, numa operação que ela é muito parruda, que está testando agora a oferta de produtos baseado no ChatGPT. O chat ele já pega, ele tem ali um modelo e ele oferta por vários canais ali produtos. Ele faz exatamente o que essa pessoa faz. E o começo dessa experiência, ela está sendo bem melhor do que era esperado por esse banco. Então, naturalmente, não vai fazer sentido se pagar ali 6, 7 mil reais para um gerente de relacionamento, ficar o dia todo ligando para alguém para vender
capitalização. É isso. Entendeu? Sem ter capacidade crítica. Então, esse mercado está mudando muito. Está mudando e mudando rápido, né? E uma das coisas que a gente fala aqui, né, Gustavo? Existe uma diferença gritante entre o mercado bancário e o mercado financeiro. Que assim, a gente vive hoje o mercado financeiro agora, né, olhando nesse nosso modelo de negócio. E até o Gustavo, ele tem uma opinião e eu gosto bastante de escutar, quando ele fala que os bancos, de fato, querem implantar na cabeça dos gerentes, você tem que ser igual agente autônomo de investimentos. E o modelo nunca vai ser igual. E acho que se você quiser discorrer até eu lembro dele, isso, essa Gustavo. Fala dele, eu lembro na vez que a gente veio aqui, é uma fala muito forte. Muito forte. Acho que, de novo, né? Não, depois eu até queria entender aqui, eu acho que o Fábio comentou um pouquinho aqui, depois queria que você explanasse um pouquinho mais o que é um modelo bacana que o Santander criou para a gente ter aqui como argumentos, né? Mas, assim, a diferença é gritante, porque tudo sempre, eu falo, sempre começa pelas pessoas, né? Então, o gerente do banco, primeiro que ele é um cara infeliz, né? Eu sou muito da opinião do Benchimol, ele é um cara que não é feliz com aquilo que ele faz. Eu trabalhei em banco 20 anos, eu tenho amigos em bancos até hoje e as pessoas só reclamam. É difícil, o ruim quando o cara fala, o cara é infeliz, mas não trabalhou. Você trabalhou 2 décadas em banco, você sabe muito bem o que tá falando, né? As pessoas assim, eu entendo que é difícil tomar a decisão, né? Eu gosto muito de uma frase do Jack Ma, né? Se vocês oferecerem para uma pessoa um trabalho ou um negócio, escolha um negócio. O Jack Ma, que é o CEO da Alibaba. Porque as pessoas não entendem que o negócio pode comprar diversos trabalhos, né? Ele faz essa comparação. E é exatamente isso, né? Eu acho que a cabeça do assessor de investimento, a cabeça de um gerente de banco, até a palavra assessoria para mim, eu estava comentando um pouco aqui com a Aline, se banalizou um pouco, né? Porque hoje todo mundo é assessor, né? Mas será que de fato todo mundo é executivo, que trabalha no mercado financeiro, que faz a gestão de uma família, que cuida de fato de uma forma genuína, não uma cultura top-down? Porque o banco é uma cultura top-down. Na verdade, o gerente, as pessoas que estão no segmento, né, não tem poder de tomar nenhuma decisão, não existe liberdade, né? Eu falo que o agente autônomo de investimento ele tem a coisa mais importante do mundo, que é a liberdade. Isso ninguém pode comprar dele. Mas está muito voltado ao propósito, ao momento da pessoa, a tudo que ele acredita. E esse propósito é que eu acho que é o que muda o jogo, né? É que tem muito da questão do jogo do longo prazo, né? É o que a gente vê assim... nada que você comece a fazer, por exemplo, eu vou falar umas 10 pessoas que elas estão muito bem hoje em assessoria, mas são pessoas que elas têm ali seus 10 anos para mais de mercado, né? E quantas pessoas potenciais até eu vi entrarem e saírem, porque elas vão com aquela cabeça de curto prazo. Exato. E aí tem um monte de fatores, né? Que eu falei agora há pouco. A pessoa ela vem sem um colchão financeiro, ela precisa pagar conta, e aí ela tem uma decisão pro cliente perene ou uma solução paliativa pro bolso dela, e ela toma essa decisão pensando no bolso. Ela não vai ter uma carteira e uma relação duradoura com o cliente, e daqui a um ano ela está falando que esse assessor é ruim. Mas a questão de não ter se preparado para isso, não ter entendido e nem ter paciência, que é um jogo de longo prazo. Eu acho que se a pessoa hoje ela tem o perfil e ela simplesmente for consistente, não tem como dar errado. A questão é que pouquíssima gente entende o que é empreender. Pouquíssima gente. Empreender é muito bonito nas palavras. Você vê assim, as pessoas colocam, tem o perfil empreendedor, mas não abre mão de nada. Quero empreender, mas vem aqui vai querer um ano e meio garantido de salário fixo. Então, claro que vocês aí tem a negociação, mas quanta gente tentou sentar nessa mesa com vocês para fazer o IPO da vida? Para tentar fazer o IPO assim. Então, por isso que não dá certo. E vocês que estão nessa frente de certificar as pessoas, de, enfim, qualificá-las profissionalmente, o que é espetacular. Eu acho que o que vocês fazem assim mudou a vida de muitas pessoas, de muitos profissionais no mercado financeiro. E eu sou muito fã, repito, legal, porque, cara... Que honra, isso é recíproco, tá? Simplesmente, assim, é transformador. E ter pessoas que transformam o mercado, transformam os profissionais, transformam a vida, de fato, dos brasileiros, a gente sabe que não é
para qualquer um, não é mesmo? E assim, quando a gente olha, né, dentro de todas as certificações que hoje vocês preparam as pessoas, eu vejo que tem muita gente passando ali no CEA, muita gente ali barrando no CFP, que ainda, né, é um diferencial no mercado. Mas quando a gente olha para o nosso mundo aqui, de agente autônomo de investimentos, a Ancor, como que vocês veem também, né? Porque a gente se depara com algumas pessoas que tem uma dificuldade, pô, faz uma, faz duas, faz três, faz 5 provas e fala, cara, vou desistir dessa profissão porque não passa na prova. Como que vocês sentem aí esse grau de dificuldade? Acredito que boa parte disso entra no psicológico. A pessoa trava a primeira, aí já vai para a segunda, travado, terceira. Tanto é que dentro da escola a gente tem psicólogos. É mesmo? Tem psicólogos, porque a gente sabe que boa parte, o cara conhece o conteúdo, sabe, mas treme na hora da prova. Então tem exercícios de autoconhecimento, de como se preparar, que é fundamental, porque não é só conhecimento. E muitas vezes a prova é confusa, sai do ambiente da prática do assessor. Então tem uma parte ali que você tem que decorar, tem uma parte ali que é macete e tem a parte psicológica. Andando com isso não tem nenhum problema, você consegue passar na prova ali com tranquilidade, tá? Acho que esse ponto é legal você trazer até, porque a gente cresceu muito em certificação por conta de não vender certificação. Perfeito. Isso é muito doido. Porque a gente tinha um mercado onde certificação era muito caro, um CPA 20 por R$1.000. Não faz nenhum sentido. E modelo de negócio baseado em vender. Ó, Thalita, você quer crescer no mercado? Faz o seguinte, faz o CEA. Faz tal coisa. Ou seja, a minha escola vendendo uma marca. Não é a minha escola que vai te formar, é você tirar aquela certificação. Sim. E a gente veio com o modelo contrário. A gente criou programas como o PAAP, que é um programa de formação de especialista, aonde a gente traz a prática. A gente traz abordagem comercial, traz network, traz conhecimento técnico, para formar alguém muito mais completo para o mercado. Só que não adianta eu ensinar alguém a pilotar se não tiver CNH, né? A gente sempre fala isso. Perfeito. Eu preciso da CNH. Então, o que a gente fez? Vamos distribuir CNH. E a gente criou modelos, inclusive até para a Ancor, que são modelos Flix. Que o cara paga, por exemplo, R$ 29,90 por mês no CPA 20, fez 2 meses, passou, pronto, R$ 39,90 CPA 20. Entendi. Ancor, para que gastar 700, 800 reais em um ano? Faz ali, você estuda 1 mês, 2 meses, 3 meses no máximo. Se passou, não tem mais custo. Não tem mais custo. E aí tem a outra parte, que a gente pega estudos da própria Hotmart, inclusive, que é a maior plataforma de venda de curso. Tem um estudo que 9% das pessoas concluem os cursos que elas compram. Então a chance de procrastinar é muito alta. Ao fazer isso, o tempo está correndo. Ó. Você ligou aqui o tempo, cada mês que você passa, você paga. Então corre. Senão, aqui vou te dar um curso para 1 ano. Aí só procrastina. Então é uma forma também de acelerar. Porque quando a gente pega o mercado, para escolas como um todo, certificação é o fim. Passou no CEA, vamos comemorar, tal. Para a gente é o começo. Que habilitou, agora é o jogo. Habilitou para Ancor, agora é o jogo. Boa. Agora vamos comercial, vamos treinar, vamos treinar ligação. Perfeito. A gente inverteu esse jogo. Pô, eu acho que vocês têm... Eu vejo que é por isso vocês têm tanto sucesso, assim. Tô ouvindo aqui a sua fala, né? Fábio, Ronaldo, e parabéns aqui por vocês mais uma vez. E é tão mágico isso, porque isso é muito da nossa cultura, né? Por quê? Vou te dar um exemplo. A gente foi doutrinado ao longo dos nossos 20 anos escolares, 25 anos escolares, que é o quê? Em junho eu vou fazer a prova, eu passei na prova, passei de ano, vou tirar as minhas férias. Já é assim, foram 25 anos assim. Então as provas são em junho, eu saio de férias em julho, eu faço as provas em dezembro e eu termino e eu saio de férias em dezembro e janeiro, né? E é tão mágico que vocês estão falando e estão se propondo e você tem toda a razão que é isso. Não, você tirou a certificação, você passou na prova, cara, mas esse é o começo. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Isso vai te dar o caminho, o pontapé inicial para você jogar, né? Vou te inserir no negócio. Agora, para você ter sucesso, para você ter outras habilidades, conquistar outras coisas na sua vida, né? Você vai precisar ter outros skills que talvez a gente não tenha.
E isso é muito cultural, é muito da cultura que a gente viveu aqui. As escolas não doutrinam dessa forma. Né? Acho essa questão do atalho, da fantasia, ela é enraizada, né? Então, aqui tem dois exemplos bem claros sobre isso. Escritórios de investimentos. Quantos escritórios, ao contrário do que vocês colocam em redes sociais, que vocês falam aqui, por que muita gente se frustrou? O cara chega, olha, aqui você pode ganhar, cara, 500 mil no primeiro ano. Você pode ganhar. Ninguém está te proibindo, mas, cara, é muito pouco provável. Assim, então é uma narrativa que ela ilude muito. E a gente vê até hoje no mercado, você tem CEA, você escolhe onde você vai trabalhar, você vai ganhar 10 mil reais. Só que há 3 anos e meio tinham 5 mil, 6 mil CEA, agora são 32 mil. Então, assim, e o que mais tem são pessoas habilitadas que não sabem dirigir. Perfeito. E você vê, um assessor de investimentos, o que a Ancor na prática faz ele... O que ele vai usar na prática? Não digo nada. Você vai usar oratória, inteligência emocional, capacidade de negociação, enfim, visão holística, atualizações. O que é importante na prática para o assessor, não tem nada dentro da prova da Ancor, eu não estou desmerecendo. Ali é uma base conceitual importante, claro. Mas assim, ali é o começo. Por isso que a gente acha que o ambiente de assessoria, até ele, de certa forma, ele ajudou bastante, né? Pouco não. As pessoas a entenderem que certificação não é nada. Porque quem mais tem a gente com Ancor, posso ser assessor. A gente fala do Pera aí, amigão. profissional manco, porque a gente cuida... Quando a gente forma um assessor, são 5 pilares sempre. Certificação, habilidades comerciais, conhecimento técnico, soft skills, que é entre inteligência emocional, oratória, e networking, que é relacionamento. São esses 5 pilares. As pessoas buscam, que a gente vê muito, principalmente quando a gente fala do bancário em si. Ele busca o CEA. Ele é um CEA, só que comercial, ali não tem atividade comercial, não assiste Morning Call, não tem ali um técnico. Tem preguiça. Ao invés de ele buscar se aprimorar nisso, ele vai buscar a próxima certificação. Sim. Aí tira o CGA. Aí vai pro CFP, aí CFP, CGA. E aí começa, CNPI. Ou PQ, seja, ele vai cuidando de um pilar ficar manco, que a gente fala. É um assessor manco. É uma loucura. O cara pega. A gente recebe muita caixinha de pergunta. O cara tirou CEA. Mas eu não tenho experiência pro CFP ainda. Agora são 5 anos. Eu vou tirar CGA, PQO, CNPI. Cara, você tá com tempo e dinheiro pra rasgar assim? Então vamos lá. Não faz sentido, cara. Eu só. Tem um negócio que vocês estão. Me veio aqui um negócio muito forte na cabeça, né? Ao longo desses anos. É uma palavra que machuca muito as pessoas, né? Que se chama frustração. Puta, quando você é frustrado com alguma coisa, você se machuca demais. E o que acontece com o gerente do banco, com as pessoas que tiram o CEA, o CFP, tirei agora o CFP, agora eu vou falar de investimento. Quando ela entra no banco, ela vê que não é nada daquilo. Que ela tem um dinamismo no dia a dia de entregar uma série de coisas, de entregar uma série de metas, que o investimento é um pedaço daquilo que ela faz. Que talvez não é 10% do dia. Ela acaba se frustrando tanto com aquilo. Fala, eu vim aqui, entrei no Personalité, vou usar o Personalité porque foi o banco onde eu estive meus últimos, 15 anos da minha vida aqui, né? E eu ouvia muito isso, né? Tô aqui no Personalité, achei que ia falar de investimento. Mas o Personalité, por mais que ele capta, né? Mas o banco capta sozinho pelo branding, pela marca. Tem o banking, que é o mais forte, que é o banking. O seu papel aqui é outra coisa, né? Então as pessoas acabam se frustrando no meio do caminho, né? De novo, eram 900 mil bancários há 20 anos atrás. Hoje são 500 mil. Eu não tenho dúvida que por os próximos 20 anos esse número será cada vez menor, né? O motivo... talvez sejam diversos, mas que serão menores, eu não tenho a menor dúvida. Mas a gente aposta que vai ser mais gente no mercado financeiro. Sim, vão ter mais pessoas no mercado financeiro e menos em bancos. Eu tomei... A gente vive, assim, acho que até mais porque às vezes eu erro um pouco a mão, às vezes, no que eu vou falar, no sentido de ser não tão delicado, mas... com uma boa intenção. Quando fecharam algumas centrais dos grandes bancos, eu coloquei, falei, cara, você não pode ser surpreendido por uma central de atendimento telefônico ser fechada. Por exemplo, do Itaú, né? Então, quando o Itaú fechou 30 horas ali, eu falei, gente, eu lamento,
alguém saiu, tá? Mas pensem direitinho, pô, o Itaú em 83 colocou o primeiro caixa eletrônico do Brasil em Campinas. Foi o primeiro banco que colocou caixa eletrônico. Então, já foi um sinal que eu não vou ficar a vida toda pagando alguém para fazer o que a tecnologia pode fazer. Sim, ele tem o Cubo, que cria tecnologia e tal. Aí você vê uma central fechar e o banco expandindo por tudo que é área, as pessoas assim, pô, tinha gente que estava 20 anos no banco e não tinha uma certificação que habilitasse para estar numa outra área. E não tem como culpar o banco. Assim, o mercado não precisa mais desse tipo de serviço. A culpa não é do banco, a culpa não é do cliente. É natural o movimento do mercado e vai ser daqui para frente. Uma das coisas que a gente fala, né? Agência de banco para mim vai ser igual orelhão. Quem usa orelhão hoje em dia? Né? Eu escutei isso em 2016 dentro da XP, inclusive, e eu falava, nossa, cara, acho que faz sentido. E até então nem tinha um movimento tão forte de fechamento de agências e esse movimento, né, de redução dos próprios funcionários nos bancos. E é exatamente isso, porque hoje quem vai para agência, né, sei lá quanto tempo faz que eu não piso numa agência. Até ontem, né, eu estava jantando com um cliente, estava a filha dele lá de 18 anos, eu ainda brinquei com ela, eu falei, pô, você não sabe o que é preencher um cheque, né? Você já pegou um cheque na mão? Então, assim, quem que usa? Então, assim, o mercado naturalmente vai se transformando e a gente viu essa transformação gritante nos últimos 5 anos, fato, né? E uma das coisas que a gente estava falando até mesmo sobre as certificações, como a gente está falando, né? A porta para abrir ali o caminho. Mas uma das coisas que eu falo é a vontade, a resiliência. Cara, você não vai aprender na sala, ninguém vai pegar na sua mão para falar. É você. Brio, eu acho que o brio é isso. A vontade de vencer. Indignação. Indignação. E quando a gente está no banco, e eu falo, né, o tempo que eu vivi lá, eu não tinha essa voz de colocar as coisas, as ideias que eu tinha. E quando eu tinha, pô, Thalita, fica aí no seu cantinho, e porque assim, tá tudo bem, obrigado, e você não precisa ficar dando opinião, até sabe? Até dentro do banco, agora, assim, o banco, de certa forma, claro que com limitações, o banco também agora exige que a pessoa seja minimamente empreendedora. Ela tem que empreender para se manter dentro de casa, dentro de um banco, assim, trabalhando. Não acabou aquela era que o cliente ele vem sozinho, que as coisas se pagam. Tem muita gente brigando pelo cliente hoje que a A4 busca. Então aquele cliente de que hoje tem 200, 300, 400 mil reais, que antes ele não tinha um atendimento dedicado. Ou se era varejo ou se era private, né? Agora o que era pro private há 5 anos atrás, ele tá naquela faixa do cara que tem de 500 mil, que é um cliente varejizado. Então, tem muita gente boa brigando pelo cliente. Então, os medianos, infelizmente, não vão ter espaço. Não vão ter espaço, mas certificação pra gente foi uma cultura que foi implementada. Seja pelas escolas, como um todo, de ofertar e falar, tira a certificação. E a cultura de todo mundo. Quer fazer um teste, Thalita? Chega um LinkedIn e coloca lá, passei no CEA. Nossa. Like atrás de like, comentário. Agora fala, pessoal, fiz um curso de inteligência emocional. Nossa, aí ninguém dá atenção. Ninguém dá atenção. E no final das contas, o que vai valer a inteligência emocional. Perfeito. Então é uma cultura errada. É isso. Que foi doutrinal dessa forma. Então a gente, como escola, tem o dever de trazer esse ponto. Legal. De mostrar que inteligência emocional, oratória, comunicação, habilidades comerciais valem mais do que a certificação. Certificação é importante? Claro que é. A habilitação. Perfeito. Eu não consigo trabalhar aqui se não tiver Ancor, por exemplo. Perfeito. Ou CEA como especialista. Não tem como. Mas esse é o papel dele. É o papel de regulação, não de distinção. E aí as pessoas aplaudem o regulatório. E não o que vai fazer ele performar. Perfeito. É muito doido isso, fazer esse teste. E um dos 5 pilares que você falou, um deles é networking. E como que você traz isso para que as pessoas muitas vezes tenham uma barreira de fazer o networking, né? E é um desafio para quem muitas vezes, sei lá, não vem de grandes famílias para poder trazer grandes contas, fazer grandes negócios. E o que vocês lapidam as pessoas nesse sentido? Acho que são vários pontos. O primeiro, e eu trago até a questão da certificação, porque eu fui o profissional com mais certificações de investimentos do Brasil. Então, não faço o que eu fiz. Então, se alguém falar, você está falando que não é para tirar CGA porque você não tira. Tirei. E o impacto é muito baixo. Por que eu trago isso? Porque ao invés de eu ficar estudando para um CGA à noite, me matando, na hora do almoço, eu podia estar fazendo o quê? Network. Boa. Então, às vezes, você fica ali, qual é a próxima certificação? E às vezes você está buscando conhecimento que é importante e você esquece de caminhar junto.
E a gente sempre fala para qualquer aluno, uma coisa é emprego, outra coisa é carreira. A maioria, 90% tem um emprego, 10% tem uma carreira. Que é qual o próximo passo para eu chegar num segmento maior, para eu poder relacionar com o cliente. A maioria é como que eu faço para bater a meta. Perfeito. E aí procuro o quê? Curso de vendas, curso disso, como vender consórcio. E aí fica nisso. Enquanto quem cuida de carreira, que vai aprimorar uma inteligência emocional, uma oratória, uma comunicação, são poucos ainda que procuram carreira. Então o network está muito ligado a isso. Ó. Como que você vai se desenvolver? Se quer chegar numa área, você tem que estar almoçando com as pessoas dessa área, se relacionando. Então a gente mostra isso. Essa que é a visão do network, é o dia a dia, é você não ficar só ligado nesse conhecimento mais teórico. E para cima, né, que a gente fala. E autoconhecimento. Falta muito. As pessoas elas não se conhecem. Assim, e algumas acham que se conhecem. E se realmente se conhecerem, elas não se respeitam. Porque tem gente que insiste em algumas coisas que nem... tem gente que, não é comercial, insiste em ser comercial, sendo que o mercado tem várias áreas não comerciais. Tem pessoas que elas... a gente recebe muito, onde paga mais? Cara, faz o que você gosta que você vai ganhar mais. Assim, faz o que você gosta. E aí a questão do network, acho que ele passa por autoconhecimento, porque se eu conheço, eu sei o que funciona em mim e o que não funciona. Eu busco na minha rede pessoas que vão agregar, que vão fazer me desenvolver nos meus pontos vulneráveis e que eu vou poder gerar valor para as outras no que eu me considero bom. Então as pessoas elas não têm essa percepção. E network, ele é de mão dupla, né? Então a gente vê muita gente ali que enquanto está desempregada, se relaciona, conseguir emprego, some. E assim, ali, fala, LinkedIn, não é só pensando em carreira, mas pensando também em carteira. Quanto a gente tira negócio do LinkedIn ali. Perfeito. E as pessoas, elas agem sempre, elas reagem, né? Tô desempregado, vou me relacionar. Aí começa o LinkedIn, né? E aí começa o LinkedIn, aí consegue emprego, sai. Aí volta com textão, é aquela coisa que ela é chata, né? E assim, acho que a gente trouxe ontem, fez uma live ontem com o Alexandre, que ele é aluno nosso do PAP. A gente trouxe assim um exemplo dele, cara. Mas a Thalita foi a professora do PAP já, hein? Também. Ela foi. E vai estar sempre com a gente sempre, você não escapa nunca da. Cara, 3 projetos de um lado, 2 você aceitaram. Então... Tem muito pra ensinar lá, nossa. E Gustavo, você também tem que se enrolar com a gente lá, tá? Você não vem ensinar os alunos querer lá. Fugir, não. Mas essa questão do network é trabalhoso o network. Porque assim, o Alexandre lá que ontem te trouxe, ele era agente de negócios da agência do Itaú até 2 anos e meio atrás em Londrina. Esse menino veio, quando o Itaú abriu ali o Ion, ele veio pro Ion, saiu do Ion, foi pro BTG, 2 promoções, tá agora com team leader agora. 2 anos e meio atrás ele era um agente de negócios da agência. Então assim, e ele falou, cara, todo mundo que conhece, fala, cara, eu mandei mensagem pro Alexandre, ele me respondeu. Ele responde a todo mundo, ele gera valor, as pessoas querem um conselho, ele dá, tem uma entrevista, cara, me chama no WhatsApp, vou te ajudar, te dou uma... Então, ele gera um valor, você gera valor. E aí você acaba que se torna uma pessoa admirada, interessante, e você vai construindo esse network. O que eu vou falar aqui, espero que eu não seja mal interpretado, mas assim, eu trabalhei em 5 bancos, eu nunca precisei procurar emprego. Os 5 vezes que eu mudei, o emprego me procurou. Perfeito. E não é porque nem de longe, eu sempre fui assim, tecnicamente limitadíssimo. Eu falo assim, olha, o Fábio, cara, tecnicamente 0,5%. Mas eu sempre me preocupei em deixar portas abertas. Então, assim, pode indicar alguém? Indiquei. Sempre almocei com alguém, sempre tomei um café. Você tem um happy hour, cara... não posso ficar até mais tarde, mas vou ficar 1 hora. Vou ser presente na vida das pessoas. Pro teu aniversário, vou dar uma passadinha. Perfeito. Não consegui, vou dar uma ligada. A pessoa que foi promovida, cara, deixa eu mandar um parabéns. Nasceu um filho, deixa eu mandar ali um chocolate. Cara, são coisas pequenas. E assim, o emprego te procura. É verdade. Você vai atraindo gente boa. Espetacular, espetacular. Isso. Olha, muito bom. Pena que a gente vai ter que encerrar aqui nosso bate-papo. Mas olha, antes da gente encerrar, eu só gostaria assim que vocês deixassem um recado para quem hoje, né, vocês que têm toda essa expertise com os bancários, com os agentes autônomos, se vocês tiverem que trazer uma visão daqui para os próximos 5 anos, o que vocês veem para esse mercado, para os profissionais desse mercado? Eu acho que, de repente, deixar, né, um recado para quem estiver assistindo. Eu acredito que está em plena expansão.
tem muito para crescer. A maioria dos clientes como um todo ainda procura ali o profissional dele. Cada vez mais a gente vê um movimento que está se acreditando menos em influenciador e está buscando o profissional, porque muita gente tomou na cabeça. Então está buscando o profissional e você tem que ser esse profissional. Então, uma vez que você se enquadre nisso... E tem um mantra que eu sempre falo para eles seguirem. Acho que todo mundo que quer ter sucesso segue esse mantra, que eu chamo de CGC. O que é o CGC? Capacidade de raciocínio, que é todos os dias aprender alguma coisa, ler algo, assistir um podcast, se desenvolver. É quebrar a cabeça. Né? Se você faz muito tempo que não dói a sua cabeça de aprender algo, é que você está aprendendo coisas rasas. Que é pegar um texto difícil e ficar lá, voltar 4, 5 vezes até entender. Capacidade de raciocínio. Segundo, geração de valor. Que é como que eu gero valor, impactei alguém no meu dia, como que foi isso? O cliente que veio até mim, ele saiu com mais informações, eu ensinei ele alguma coisa que XP cresceu assim, né? E eu volto ao básico, é isso, é ensinar o cliente. É isso. Então, tá muito no geração de valor, gerar valor para o cliente. E o terceiro, consistência, é matador. Aí é disciplina, fazer todos os dias. Então, siga esse CGC, que eu tenho certeza que você vai crescer muito e vai ter muito espaço no mercado de assessoria, que é o mercado que mais cresce. De fato, quando a gente vê agências fechando, áreas operacionais acabando, e até o Ronaldo trouxe a questão do ChatGPT, não vai substituir o relacional, que é o principal. O ChatGPT sabe responder, mas ele não sabe perguntar. E até qualquer mentoria, eu posso trazer Elon Musk aqui, Zuckerberg... Se eu não souber perguntar para ele, não vale nada a mentoria. Então, o ChatGPT, quem sabe utilizar é quem faz pergunta. E o cliente não sabe fazer pergunta. Ele não sabe. Ele nem sabe as coisas que ele sabe, que deveria saber. Então, você que tem que... Se quer se destacar, escutativo e sabe fazer pergunta. É isso. O ChatGPT não vai trocar isso. Então, ele vai substituir exatamente as pessoas que têm uma rotina que não exige pensamento crítico. Essas pessoas, elas já não perguntam, então elas são substituíveis. Se elas já não perguntam, só resposta. O cara que te liga pra te vender sem te perguntar, ele não... Aqui, ó, toma essa carteira montada aqui, ó. Toma essa carteira montada. Pô, não é assim. Às vezes assim, lembra assim, você é um cliente especial, tal, cara, eu sou especial, você sabe se eu tenho filho, se eu não tenho filho, sabe onde que eu tô morando, o que eu tô fazendo? Ah, não, cara, você me liga pra vender produto sem saber nada, meu. Então, assim... O ChatGPT vai substituir facilmente esse daí, né? A questão minha de percepção de mercado, em linha com o que o Fábio falou, um conselho que eu deixo é: procure meios de fazer o que você gosta de fazer. É insustentável a longo prazo você trabalhar em algo que você não goste. Você vai ficar doente, você vai pirar e você não vai ganhar dinheiro. Pronto. Segundo ponto se você não precisa ser alguém de TI, mas você tem que entender minimamente como que a tecnologia ela vai te impactar. Né? Você vai ter que a tecnologia ao teu lado. Eu não estou falando para você ser um programador, você vai ter que entender como que a tecnologia facilita para o teu cliente e facilita o teu trabalho também. E o terceiro ponto o mercado vai passar por uma mudança que muita gente, né, vai se tornar realmente, vai sobrar. Não se assustar com isso, não se assuste, porque é um movimento natural. O mercado não vai ser reduzido, mas ele vai mudando a cada ano onde que estão as vagas, né? Então, você bate a foto 3 anos para cá, os grandes bancos, eles terminam com agências, um número cada vez menor de agências, só que terminam com mais funcionários. Então, assim, não estão reduzindo os bancos, só que eles estão mudando o foco. Então, fecham, dando exemplo do Itaú, né? Fechou uma central 30 horas, mas abriu um Ion que teve, enfim, 3 mil pessoas contratadas. Então, saiu de um lado, entrou de outro. É entender onde que o mercado precisa de você e se especializar nisso. Espetacular. Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Muito feliz de ter recebido vocês aqui. Gustavo, muito obrigada pela sua participação também. E é isso aí. Até a próxima. A gente só tá estreando, mas vou esperar vocês de novo aqui, hein? Tamo junto, pessoal. É um prazer estar com vocês. Obrigado, gente. Obrigada.